Boa noite, Pamela. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Hugo. Seja muito bem-vindo. Bom ter vocês aqui por aqui. Hoje já temos 2 pessoas, hein? Eu, você e a Pamela. A gente já pode começar, hein? Muito bom ter vocês aqui, viu? E aí, Hugo, como tá as coisas lá no seu serviço? Como estão as coisas, Pamela? Como tá o Fabinho? Como que tá a Bia? Espero que vocês estejam bem, viu? À medida que você for entrando aí, vai dando joia aí para eu saber que você tá aqui com a gente. Para saber que você está aí online com a gente. Vai dando boa noite aí. Dessa forma eu sei que você tá aqui com a gente, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos em uma quinta com Deus. Nós estamos aqui. Que Deus continue a falar as nossas vidas, assim como falou semana passada, através da vida da Pamela, na semana retrasada, através da vida do irmão Reginaldo, né? Inclusive, o irmão Reginaldo, estou com a camisa que ele me deu aqui, ó. O irmão Reginaldo que me deu essa camisa no último domingo, na última quinta-feira, na Quinta com Deus, que nós estivemos lá presencialmente. Aí eu nunca tinha usado ainda água na fonte, né? Eu estou usando hoje aqui, né? Tá uma loucura lá? Acho que tá loucura em toda empresa, viu, Hugo? Toda empresa tá bem corrida. Boa noite, Simone. Seja muito bem-vinda, Simone. Boa noite, irmã Maria Helena. Seja muito bem-vinda, viu? Sinta-se bem em nosso meio. Boa noite, Andréia. Seja muito bem-vindo. A paz de Deus a todos vocês, queridos. Sejam muito bem-vindos. Aí, ó, de falar no Reginaldo, ele tá aí, ó. Chegou o homem, está aí. Seja bem-vindo, Reginaldo. Sinta-se bem, cara. Tá falando pessoal, ó. Tô usando a camisa que você me deu, hein, Reginaldo, ó. Água na rocha, aqui, ó. Ah, saudade de vocês, viu? Saudade. Uma forma de a gente estar perto, um pouco mais perto de cada um de vocês aí, viu? Vai entrando aí, vai dando boa noite. Daqui a pouco a gente, daqui mais 2 minutos, nós vamos estar começar orando. Linda camisa. Mais lindo ainda é a pessoa que me deu. A pessoa que me deu essa camisa aqui, Reginaldo, é uma pessoa maravilhosa, sensacional. E obrigado, viu? Muito obrigado. Mercado é a diversão do povo nesse momento, Hugo. É um dos poucos lugares que as pessoas podem ir, né? A música tá muito alta, como que tá? Tá dando para vocês escutarem direito aí? Escutarem eu falar direito? Parece que a música não seja muito alta, tá? Boa noite, irmã Cristina. Seja muito bem-vinda. Temos orado pela saúde da sua irmã, da Cláudia. Orado pela saúde da sua mãe, né? Que Deus continue cuidando de vocês, viu? Deus continue dando paz a cada um de vocês. Boa noite, irmã Gorete, seja muito bem-vinda, sinta-se bem aqui conosco. Boa noite, irmã Creus, a paz do nosso Deus, a paz do Senhor Jesus a todos nós. A paz do Senhor Jesus a todos nós. Vamos orar a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o tema Continue. Há momentos na nossa vida que nós só temos a capacidade de continuar. Só temos capacidade de andar baseado na fé que Deus coloca em nossos corações, em saber que quem é que está conduzindo as nossas vidas e quem está à frente de tudo. E esse cântico Rompendo em Fé, ele fala muito ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês o quanto que esse cântico significa para mim, com base nesta palavra que Deus colocou no meu coração desta noite. Continue, continue. Vamos orar, vamos orar. Irlândia, seja muito bem-vinda, viu? Boa noite, seja muito bem-vinda. Senhor Deus, Pai eterno, muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado pela tua misericórdia sobre nós. Que o Senhor continue a cada momento a nos guiar, que o Senhor continue a cada momento a nos direcionar, Pai.
para que tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, para aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, venham servir como testemunho e que nós viemos a continuar na nossa caminhada, ó Pai. Muito obrigado por cada irmão que está aqui nesta noite, ó Pai. Muito obrigado porque tenho certeza que cada um deles tem sido assistido por Ti, cada um deles tem sido fortalecido por Ti e eu te agradeço também por isso, ó Pai. Eu te dou graças por isso também. Pai, continua a falar aos nossos corações, continue a manter sobre nós a Tua boa mão. Nós oramos no nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Deus. Bom, é bom, né, como a Pamela colocou aí, é muito bom estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus continue a estar abençoando a vida de cada um de vocês. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que esse cântico que a gente está sendo entoado, rompendo em fé, do que isso simboliza e do que isso significa na minha vida. Em 1997 para 1998, eu já trabalhava no aeroporto de Guarulhos, trabalhava na alfândega de Guarulhos na área de importação, e na hora do almoço eu estava tendo que fazer uma vistoria externa, e ali na Aerosmith um carro veio na contramão e bateu no meu carro. Meu carro chocou. Eu tinha um Opala e esse Opala acabou tombando e eu bati a cabeça, onde tive lesão, traumatismo craniano, machucou o abdômen também. No momento do acidente eu tive uma convulsão e essa convulsão ela passou a acompanhar a minha vida desde então. Eu fui diagnosticado como epilético, fui para o Hospital das Clínicas fazer tratamento e desse tratamento eu fiquei 120 dias internado, 4 meses internado no Hospital das Clínicas para fazer a cirurgia da epilepsia. E um dos mal epilético é quando você tem uma crise convulsiva e antes de você retornar à consciência, você tem uma nova crise convulsiva. E eu tive 3 mal epiléticos desse, e uma tarde o pastor Marcos Furquim estava comigo, estava no médico em Atibaia, e na sala de consulta do médico eu tive esse mal epilético, onde eu tive, no espaço de 10 horas, cerca de 27 crises convulsivas. E foi preciso me colocar em coma. Eu fiquei no Hospital Albert Sabin em coma por 10 dias. Um dos primeiros mal epiléticos que eu tive. 3 episódios desse se repetiu, onde eu fiquei em coma também, induzido por diversos dias também. E quando eu voltei do coma, quando eu voltei do coma, eu voltei com essa música na minha mente. Eu voltei escutando essa música, rompendo em fé. E no momento que eu tive a oportunidade de falar com a minha esposa, eu falei para ela: onde está o rádio? Onde está o rádio que fica tocando Rompendo em Fé aqui dentro da UTI? Onde está o rádio que só fica tocando essa música Rompendo em Fé, que eu tô com ela no meu ouvido? E a minha esposa falou: não há rádio nenhum dentro da UTI. Todos os dias, durante os 10 dias que eu permaneci em coma, a minha esposa me visitava, mesmo morando aqui em São Paulo, ela me visitava à tarde e me visitava na visita da noite também em Atibaia. Ela nunca deixou de ir um dia sequer. E mesmo os médicos falando que eu não estava escutando, mesmo o médico falando que eu não reagia, que eu não tinha condições de conversar, que tudo que se passava ao meu redor eu não escutava, todos os dias, em todas as visitas, ela cantava no meu ouvido essa música, Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as forças, tu me dás a chance de saber que tu estás comigo, que tu estás direcionando a minha vida. E eu acordei com isso. Eu acordei com esta música na minha mente. Desde então, foi uma das músicas que eu tenho colocado para a minha vida, sabendo que quando Deus não fizer eu andar sobre as águas, Deus vai abrir
o mar para eu passar. E a mensagem que Deus me deu neste tempo todo é que continue a me servir, continue a caminhar, né? Como diz a Dory, né, na Procurando Nemo, que ela diz: continue a nadar, continue a nadar. Deus falava sempre para mim: continue a andar. Mesmo quando eu saí do hospital, o médico tendo falado para minha esposa, dizendo: olha, a lesão, a extensão que as crises provocaram nele é algo extenso, é algo muito grave, e aquela pessoa que você casou, né, aquele Josué que você conhecia antes das crises, esta pessoa morreu, porque essa pessoa que está vindo aqui não é mais a mesma pessoa. Ele vai ter problema de memória, ele vai ter problema de esquecimento, ele vai ter problema para falar, ele vai ter problema de uma série de coisas que a gente vai acabar descobrindo no decorrer da vivência. E no começo, meus irmãos, era assim mesmo. Eu não me recordava de muitas coisas, eu não conseguia identificar direito a minha família, pessoas perto de mim eu não me recordava. E a pergunta que eu ficava fazendo é: como que eu vou voltar a fazer as coisas que eu faço? Como que eu vou voltar a pregar se eu não me recordo das coisas? E Deus simplesmente pediu para eu caminhar. Deus pediu simplesmente para eu viver. E um dos textos que me veio, que me ficava muito à minha mente, é quando Deus falando ao povo de Israel, logo quando este povo havia saído do Egito, em Êxodo capítulo 14, do versículo de número 10 até o versículo de número 15, eu gostaria de ler com você nesta noite. E de que colocar um desafio na sua vida, que por pior que seja o momento que você está passando, por pior que sejam as circunstâncias da sua vida, por pior que seja o diagnóstico, por pior que seja o que você enxerga adiante de você, por pior que seja a projeção que você faz da sua vida, por pior que seja a projeção que você faz da solução dos seus problemas, da sua família, eu quero te dizer uma coisa nesta noite que Deus está falando para você. Olhe para Ele e continue a caminhar. Olhe para Ele e continue a andar. Olhe para Ele e não desista. Olhe para Ele, não para as coisas que estão ao seu redor. Diz assim este texto, Êxodo capítulo 14, versículo 10 a 15. Ao aproximar-se, o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito isso no Egito: deixe que fiquemos lá em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não fiquem com medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje estão vendo diante de vocês. O Senhor lutará por vocês. Tão somente fiquem calmos. Tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas, diga ao povo que siga adiante. Por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo que marche. Meus irmãos, queridos, todos nós passamos ou estamos passando por situações que nos deixam aterrorizados. Mas nesta noite eu não gostaria de colocar a ênfase naquilo que nos traz medo. Não quero colocar a ênfase naquilo que nos traz terror. Não quero trazer ênfase naquilo que nos dá angústia. Mas eu quero que os nossos olhos e o nosso viver, a nossa atenção estejamos colocando isso no Deus que nos traz esperança.
Por mais difícil como era difícil para o povo de Israel ali no deserto, assim como era difícil para o povo de Israel ali naquele acampamento, naquele momento de alvoroço todo, naquele momento que, conforme diz o versículo de número 7 deste mesmo capítulo, que Faraó saiu com todos os carros de guerra do Egito, inclusive com 600 dos seus melhores carros, e dentro desses carros sendo chefiado por um oficial, ou seja, o Egito, Faraó saiu para perseguir a Israel com o melhor que eles tinham, com todo o seu poderio. O Egito saiu para perseguir a Israel, que não bastasse estarem desarmados, como não bastasse estarem no deserto cansado, como não bastasse estarem rodeados de pessoas que eles tinham que defender, como mulheres, como crianças, como idosos. O povo estava à mercê de todo, o povo estava entregue ao exército de Faraó. E naquele momento que o exército de Faraó começa a vir na direção, é quase impossível você não prestar atenção naquilo que está indo na sua direção. Quando eu era pequeno, eu vinha da escola e tinha um cachorro, um pastor alemão, capa preta, que aquele cachorro me odiava. Aquele cachorro, ele conseguia me enxergar de longe, e bastava esse cachorro me ver, ele vinha igual um desesperado na minha direção. E por mais que as pessoas falassem, olha, não corre, porque ele só corre atrás de você porque você sai correndo. Por meu pai falar, filho, ele não vai te morder, né? Olha para as pessoas que estão ali que ele não mordeu. Era difícil quando eu vi aquele cachorro enorme, com aquela boca aberta, aqueles dentes que para mim parecia colunas. Se tornava impossível não prestar atenção naquele cachorro correndo na minha direção. E era algo cômico, porque eu sempre fui gordinho, e aquele gordinho já começava a correr feito desesperado. Eu já começava a rolar, com medo daquele cachorro. Por mais que as pessoas falassem, olha para as pessoas que estão perto dele, que ele não mordeu. Por mais que as pessoas dissessem, olha, aquele cachorro não vai te morder. Por mais que as pessoas dissessem, olha, aquele cachorro, se você ficar parado, ele não vai fazer absolutamente nada para você. Eu não conseguia ficar parado. Eu não conseguia ficar olhando para outra coisa que não fosse aquele cachorro vindo na minha direção para me morder. Embora ele nunca tenha me mordido, mesmo eu correndo pouco, aquele cachorro nunca me alcançou, que é um mistério isso. Como que um cachorro não ia alcançar uma criança de 8 anos, 9 anos, que não corria tão rápido assim, o que mostra que a vontade dele não era tão grande de me morder assim, mas mesmo assim, mesmo eu sabendo que ele era mais rápido do que eu corria mesmo assim. Mesmo eu sabendo, as pessoas falando que ele não ia me morder, eu corria da mesma forma. Mesmo sabendo que tinha um perigo de ele me morder, de me alcançar, eu corria do mesmo jeito. Eu não conseguia ficar parado. Eu não conseguia acreditar que aquele cachorro não ia me morder. Assim também somos nós em nossas vidas. Mesmo nós sabendo que nós temos um Deus que nos livra de todo mal, mesmo nós sabemos que nós temos um Deus que nos dá paz, mesmo nós sabemos que nós temos um Deus que está cuidando de nós, mesmo nós sabemos que nós temos um Deus que está conosco, mesmo nós sabemos que nós temos um Deus que de forma cuidadosa tem planejado as nossas vidas, quando vem os problemas, quando vem a adversidade, quando vem a discórdia, quando vem a enfermidade, não tem como nós não olharmos para essas coisas. Não tem como nós não sermos abalados por essas coisas. Não tem como nós não sermos incomodados por essas coisas. Mas não é isso que a palavra de Deus pede. A palavra de Deus não pede para você ignorar o problema. A palavra de Deus não pede para você ignorar o inimigo.
A palavra de Deus não pede para você ignorar a sua dor. A palavra de Deus não pede para você ignorar a sua enfermidade. A palavra de Deus não pede para você ignorar os problemas de dentro da sua casa. O que a palavra de Deus pede para você olhar para Deus. O que a palavra de Deus pede para você escutar a voz de Deus. O que a palavra de Deus pede para você estar atento ao que Deus está fazendo na sua vida e aquilo que Deus pode fazer na sua vida. E assim foi com o povo de Israel. Quando veio aquelas carruagens, quando veio aqueles soldados, quando veio aquele todo armamento, aquele povo olhou para tudo aquilo, aquele povo ficou aterrorizado, aquele povo ficou angustiado, aquele povo ficou com medo, e não foi por falta de fé, não foi por falta de fé, foi porque nós somos seres humanos, diante do perigo, o normal de nós como seres humanos, diante das ameaças, diante do perigo, o normal é nós sentirmos medo. É nós sentirmos medo. É o normal, nós como seres humanos. Agora, Deus nos convida para o sobrenatural, para nós sentirmos este medo. Mas mesmo diante do medo, mesmo diante do desespero, mesmo diante dos cachorros de boca aberta, dos cachorros salivando para nos morder, dos cachorros velozes que a gente está sentindo o bafo quente dele na nossa perna para nos morder, Deus pede, continue a andar e confiar. Este é o desafio que a palavra de Deus coloca. Deus não pede simplesmente para que você não tenha medo. Quando o Senhor fala, olha, não temais, Ele está falando, não permita que o medo, não permita que o seu temor, não permita que o seu desespero venha tomar conta da sua vida e venha direcionar o seu pensamento, direcionar as suas ações de tal forma que você, a partir do medo que você sentiu, você venha ter atitudes de medo, atitudes de desespero, atitudes de angústia. O que Deus pede é, sinta-se medo, mas não permita que o medo se apodere de você. Não permita que o medo direcione as suas ações. Não permita que o medo direcione o seu olhar. E é isso que Deus vai fazer com o povo de Israel. Deus, através de Moisés, fala para o povo, olha, não tenham medo, fiquem firmes e olhem para o livramento. Olhem, vejam o livramento. Parem de ficar olhando a carruagem. Parem de ficar olhando os soldados, parem de ficar olhando o tamanho das lanças, parem de ficar olhando para os escudos, parem de ficar olhando para as flechas, parem de ficar olhando para os arqueiros, para os arcos, parem de ficar olhando para o tamanho do exército. Não olhem para isso, não fiquem olhando para isso, não fixe o olhar de vocês para isso, mas vejam o agir de Deus, vejam Deus agindo, veja Deus começando a agir na vida de vocês, veja Deus começando a agir nessa situação, pois Ele diz, olha, vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês estão vendo hoje. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos, fiquem calmos, queridos. Pedir para você ficar calmo diante de uma situação de desespero parece crueldade, parece que Deus está pedindo muito para nós. Mas só que Deus está nos pedindo para ficarmos calmos, Deus está pedindo para nós olharmos para Ele, mas ao mesmo tempo que Deus está fazendo tudo isso, Deus nos dá capacidade, Deus nos dá condições, através do Espírito Santo dele que habita em nós, para nós termos esse tipo de comportamento.
Não significa de você ter mais fé ou menos fé. Não significa de você crer em Deus ou não crer em Deus. Há situações em nossas vidas que somente pelo Espírito Santo que nós temos a capacidade de continuar confiando em Deus. Como seres humanos, nós não temos esta capacidade. Como cristãos, nós não temos esta capacidade. Esta capacidade só é possível devido ao Espírito Santo de Deus estar habitando em nós. Do Espírito Santo de Deus nos dá a capacidade de nós enxergarmos o sobrenatural do agir de Deus, mesmo antes disto acontecer. Há pessoas que quando estão passando por problemas, eles acabam gerando problemas para eles mesmos. Porque eles ficam exigindo que eles tenham uma fé, mas uma fé sobrenatural que nós, como seres humanos, não temos capacidade de gerarmos em nós mesmos. Então eles querem enfrentar o problema, eles querem enfrentar a situação, mas eles querem enfrentar o problema, a situação, com uma fé que eles acham que é eles que vão mover, que é eles que vão desenvolver, que é eles que faz brotar isso. E devemos lembrar que Efésios vai dizer que a fé é um dom de Deus. É Deus que nos dá a capacidade de crer. É Deus que nos dá a capacidade de acreditar. É Deus que nos dá condições de crermos. Porque nós, como seres humanos, esta mente racional, nós nunca vamos ter a capacidade de crer, esperar e confiar em Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz isso nas nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus agindo em nós que nos faz romper em fé em meio à escuridão, romper em fé em meio aos problemas, romper em fé em meio ao desânimo, à angústia, à incerteza. É Deus que nos dá esta capacidade através do Espírito Santo dele. Mas para isso é preciso que nós nos acalmemos. Para isso, é preciso que nós permanecemos na presença de Deus e não saiamos desesperados da presença de Deus, buscando nós mesmos resolvermos o problema ou a situação. É o acalmar e dizer: Senhor Deus, eu sei que o Senhor Deus já está lidando com essa situação que está diante dos meus olhos. Pai, eu estou com este problema enorme. Eu estou com essa enfermidade, eu estou com este problema no meu casamento, eu estou com este problema no relacionamento com os meus filhos, eu estou com esse problema no relacionamento da minha empresa, mas eu sei que o Senhor Deus já está tratando isso. E nesse momento que o Senhor está tratando isso, talvez seja como sementes. São sementes, ou seja, isso está embaixo da terra, mas está nascendo. E aqui vem a paciência, vem a fé, vem a perseverança. A fé é a capacidade de nós esperarmos entre o tempo de plantarmos a semente e de colhermos o fruto. Este tempo entre o plantar a semente e o colher o fruto se chama perseverança e fé. Nos problemas que estão acontecendo hoje na sua vida, Deus está agindo. Você não está vendo, mas Deus está agindo. E muitas vezes eu e você não conseguimos ver o agir de Deus porque nós estamos olhando na direção errada. E é isso que Deus vai falar para o povo de Israel. O povo de Israel, Moisés vai falar com o povo e dizendo: olha, tenha paciência, se acalmem. O povo olha diante dele e vê ali um mar. E talvez alguns perguntem: olha, que grande opção que nós temos. Nós podemos morrer nas mãos do exército de Faraó ou podemos morrer afogado. Escolha o tipo de morte que vocês querem ter: afogados ou na mão de Faraó. Querido, muitas vezes, diante dos nossos olhos, nós não conseguimos ver soluções. O que nós conseguimos ver são opções de fins trágicos para as nossas vidas. Eu vou
passar por este problema ou por este problema. Mas nós não conseguimos enxergar muitas vezes que no meio dessa problemática toda tem um agir sobrenatural de Deus que vai mudar toda esta situação. O povo de Israel estava cercado no deserto, o exército e diante dele água. E Moisés falando para o povo: fiquem calmos. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Deus vai lutar por vocês. Aí você fala: tudo bem, Moisés, Deus vai lutar por mim. Mas a questão é: e a água? E a água? Note que Deus fala que vai lutar pelo povo. E o exército de Israel nem tem luta naquele momento. Porque naquele momento o exército do faraó é todo afogado na água. A forma como Deus vai solucionar os nossos problemas muitas vezes nos causa ficamos espantados, porque Deus mostra a sabedoria infinita dele no lidar com as coisas. O povo, através de Moisés, clama a Deus, e Deus faz uma pergunta para eles: por que vocês estão clamando a mim? Por que vocês estão clamando a mim? Simplesmente diga ao povo que marche. Deus não tinha falado para o povo que eles iriam atravessar o Mar Vermelho. Deus não tinha falado ao povo que ele iria abrir o mar. O mar naquele momento não estava aberto ainda. Deus muitas vezes, queridos, pede para nós irmos na direção da solução dele, mas este caminhar na direção da solução do problema é algo que a solução vai aparecer diante dos nossos olhos dentro de um processo. Nós temos o hábito de colocar os problemas diante de Deus e achar que pelo fato de eu ter colocado esta fé em Deus, ter orado a Deus, quando eu abrir os olhos, os problemas já vão começar a serem resolvidos. Quando eu me deparar com aquela situação onde está o problema, chegando ali, eu já vou perceber que o problema está sendo resolvido. E não é assim que Deus muitas vezes trabalha. Às vezes nós passamos horas e horas, semanas e semanas de oração, de jejum, de clamor na presença de Deus, e o problema continua da mesma forma. O problema continuou da mesma forma porque a mudança não está acontecendo no problema, a mudança está acontecendo em nós. Nós estamos sendo fortalecidos, nós estamos sendo nutridos de esperança, nós estamos sendo nutridos de paciência, de perseverança, de longo ânimo, para mesmo o problema não tendo sido resolvido diante dos nossos olhos, nós estamos vivendo, estamos caminhando, estamos andando e não desistimos. Por diversas vezes eu orei a Deus pedindo que Deus me curasse. Por diversas vezes eu clamei a Deus pedindo que Deus me desse uma saúde perfeita. E o que eu ouvi de Deus é: você não precisa de uma saúde perfeita para me servir. Continua me servindo da mesma forma. E hoje, queridos, para a glória de Deus, para a única glória de Deus, eu tenho uma vida com uma atividade doida. Eu pastoreio a CBP, eu tenho a igreja, a comunidade Intervidas de Poá, que eu também pastoreio lá. Eu tenho 2 serviços durante a semana que eu trabalho neles também. Eu presto serviço em 2 locais durante a semana. E você vai falar: e a sua saúde? Minha saúde está nas mãos de Deus. Aonde o senhor arruma força para isso? Deus renova as forças. Porque eu sempre pergunto para Deus: é isso que o senhor quer que eu faça? Porque se é isso que o senhor quer que eu faça, eu sei que o senhor vai me dar tempo, saúde e sabedoria para fazer isso. Mas se não for isso que o senhor quer que eu faça, eu não vou conseguir nem sequer fazer absolutamente nada. Porque eu creio que sem ti eu não consigo fazer absolutamente nada. E Deus vai agindo neste processo na minha vida. À medida que eu vou caminhando, à medida que nós vamos andando, Deus vai se revelando em nossas vidas. Você que dirige à noite, você que já andou no campo à noite,
Você que já foi pescar à noite num lugar de muita escuridão e foi com uma lanterna, a lanterna e o farol do carro, eles não têm a capacidade de iluminar todo o caminho que você vai percorrer. O farol do carro, ele não ilumina toda a estrada que você está andando. Ele não tem essa capacidade de luminosidade. Mas ele tem a capacidade de iluminar o espaço da estrada o suficiente para você ver o trajeto da estrada, para você ver o percurso da estrada e você não sair com o carro da estrada. A fé que Deus dá em você, a fé que Deus cria em você, ela não tem por função fazer você ver todo o agir de Deus, todo o livramento de Deus, tudo que Deus vai fazer na sua vida, todo o problema solucionado. Não é essa a função da fé. A função da fé que Deus coloca em você é para você continuar crendo e esperando em Deus até que o problema se resolva. A fé que Deus dá não é para que os problemas sejam resolvidos. A fé que Deus dá é para que você espere em Deus resolver os seus problemas. Para isso que serve a fé. Para você permanecer na presença de Deus, olhando para Ele, enquanto é Ele que resolve os problemas, não é sua fé que resolve os problemas. Quem resolve os nossos problemas é Deus. Quem resolve as nossas angústias é Deus. Quem sara as nossas enfermidades é Deus. Quem sara as nossas dores é Deus. Quem nos dá esperança é Deus, não é a nossa fé. É Deus quem faz isso. A fé nos capacita a esperarmos em Deus até Deus resolver esta situação. A fé nos dá a capacidade de andarmos para dentro da água, mas quem abre a água é Deus e não a nossa fé. Quando o povo caminha na direção do Mar Vermelho, Deus manda Moisés tocar a água com um cajado. O que abre a água não é a fé de Moisés, porque Moisés nem sabia o que ia acontecer, o povo muito menos. Quem abre as águas é Deus. A nossa fé fez com que nós entrássemos no mar aberto, mas não abrir o mar. A função da nossa fé é tomar posse, nos apropriarmos, executarmos o livramento que Deus tem para nós. Esta é a função da fé que Deus coloca em nós. Nós muitas vezes não temos êxito no nosso lidar com Deus porque nós achamos que a nossa fé vai mover a mão de Deus, achando que a nossa fé vai resolver os nossos problemas, quando na verdade não é função da nossa fé fazer isso. A função da fé que Deus coloca em nós para que nós coloquemos em Deus toda a nossa confiança, para que nós esperemos com paciência no Senhor, para que nós tenhamos a esperança de que Deus, no momento dele, Ele abrirá o mar e então eu caminharei, eu entrarei a seco entre as águas. Que Deus nos dê esta capacidade de nós entendermos isso e saber que nós muitas vezes ficamos insistindo em ter fé para resolver o problema das nossas casas. Lembre, querido, a nossa fé não resolve problemas. Quem resolve problemas é o nosso Deus. O que a nossa fé nos dá a capacidade de nós esperarmos em Deus até Ele resolver os problemas, as adversidades, as angústias da nossa vida. Haverá um momento que Deus falará para você: caminhe na direção do mar. Quando for preciso, é Ele que vai abrir o mar e a sua função tão somente é caminhar. A sua função simplesmente é andar. A sua função simplesmente é entrar por entre as águas, não fazer com que as águas se abram. A sua função é só
atravessar as águas, atravessar um mar. Que Deus te conceda força para caminhar. Que Deus te conceda força para andar. Que Deus te conceda força para continuar esperando nele. E lembre-se, você que tem criança em casa, da Dolly, né? Daquela Dolly, do peixe Dolly, que ela sempre fica falando: continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Que diante das adversidades da sua vida, que diante das dores da sua vida, dos problemas da sua vida, você também continue a andar, continue a confiar, continue a esperançar, continue a crer em Deus, sabendo e lembrando que não fique se culpando por ter pouca fé ou muita fé e por isso que o problema não é resolvido. Às vezes você fica se culpando por isso. Se eu tivesse mais fé, os meus problemas seriam resolvidos. Lembre-se, a fé nos leva a crer que Deus é quem resolve os problemas. Não é a fé que resolve os problemas. Quem resolve os problemas é o nosso Deus. E Deus, aquilo que Deus tem para realizar na sua vida, Ele o faz porque é plano dele para você. Não simplesmente porque você crê nele. Não porque você acredita nele. O povo entrou na terra prometida. Deus cumpriu a promessa para o povo, mesmo o povo tendo duvidado o tempo inteiro da promessa de Deus. Isso não fez com que Deus não cumprisse a promessa na vida desta nação. E Deus cumprirá o que Ele tem a fazer na sua vida, mesmo muitas vezes você não crendo. Mesmo você muitas vezes não crendo, Deus o fará assim mesmo. E Deus te ensinará. Deus te ensinará a confiar nele. Deus te ensinará a ter fé nele através desses atos chamados graça de Deus. Quando Deus tem misericórdia das nossas vidas. Gostaria de orar com você. Talvez você está diante de um mar, né? Talvez você está diante de uma situação que você está pedindo fé para Deus para você resolver este problema. E você não resolveu o problema ainda porque você acha que você não tem fé. Eu gostaria que você desta noite falasse: Senhor Deus, minha fé nunca vai ser capaz para eu resolver este problema. Minha fé nunca vai ser o suficiente para eu trazer cura para a minha vida. Minha fé nunca vai ser o suficiente para eu trazer paz para a minha vida. Porque quem faz o agir, o acontecer, Senhor Deus, é o Senhor Deus. É o teu agir, não é o meu agir. Não é minha fé que faz as coisas acontecerem. É o Senhor que produz isso. É o Senhor que faz abrir as águas. É o teu poder que faz isso. É o teu poder que faz isso. Porque é o teu poder que faz as coisas acontecerem. É o teu poder que faz o mundo girar. Não é a minha fé que faz o mundo girar. É o teu poder. E a minha fé, ela serve para quando os meus problemas forem resolvidos, eu acreditar que foi o Senhor que resolveu. Foi o Senhor que solucionou. Foi o Senhor que curou, foi o Senhor que deu ânimo, foi o Senhor que ressuscitou. A minha fé serve para direcionar o meu olhar e dar crédito a quem agiu na minha vida. Eu gostaria de orar por você. Você que se julga uma pessoa sem fé, você que se julga uma pessoa fraca, você que se julga uma pessoa anêmica espiritualmente, eu gostaria de orar por você. Dizer claramente: milagres acontecem, não porque você tem fé. Agir de Deus acontece na sua vida, não porque você tem fé. O agir de Deus acontece, não porque você tem fé, mas o agir de Deus acontece em primeiro momento, porque esta é a vontade dele para a sua vida, porque esta é a vontade dele para aquele momento, porque este é o projeto e o plano dele para aquele momento, para aquele agir, para aquela situação
na sua vida. E quando ele agir, e quando ele fazer isso, a fé vai servir para você dizer: Senhor Deus, eu sabia que só o Senhor mesmo que teria condições de resolver este problema na minha vida. É por isso que eu fiquei confiando em Ti, esperei com paciência e coloquei toda a minha fé, a minha esperança em Ti, porque eu sabia que só o Senhor que poderia agir nesta situação. Que a minha fé, sem o Teu agir, não ia adiantar absolutamente nada, porque o Senhor Deus é quem faz, que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a Tua vontade, não segundo a nossa fé. Isso traz esperança para você, querido. Mesmo que você se julgue uma pessoa sem fé, problemas na sua vida serão resolvidos. Se você esperar em Deus, se você confiar em Deus, se você depender em Deus. Porque é para isso que serve a fé. Para você esperar, confiar e permanecer na presença dele até ele resolver o seu problema. Não é você que vai resolver. Não é a sua fé que vai resolver. É Deus quem resolve os nossos problemas. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado pelo teu agir. Muito obrigado, Senhor Deus, porque é o Senhor Deus quem opera em nós. É o Senhor Deus que age em nós. E a nossa fé nos dá a capacidade de esperarmos o teu agir nas nossas vidas. A nossa fé nos dá a capacidade de enxergarmos o teu agir. A nossa fé nos dá a capacidade de sermos gratos a ti pelo agir que o Senhor tem em nossas vidas, ó Pai. Porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, mesmo quando nós não estamos confiando, mesmo quando nós estamos duvidando. Nada remove o teu cuidado das nossas vidas. Nada remove o teu cuidado das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado porque, a exemplo de Jairo, que estava ali com Jesus e caminhou mesmo sem ver sua filha curada, mas ele caminhou. Ele simplesmente andou. Mas quem ressuscitou a Jesus, quem ressuscitou a sua filhinha, foi Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque os teus discípulos, no caminho de Emaús, estavam sem fé e não conseguiram ver Jesus. Mas a função deles, o momento deles, eles caminharam e a fé deu capacidade, em um determinado momento, de eles entenderem e ver que era Jesus que estava partindo o pão. A fé deles não fez Jesus partir o pão, mas a fé deles fez eles verem que era Jesus que estava partindo o pão. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a fé que o Senhor coloca em nossas vidas nos dá a capacidade de enxergar que é o Senhor que está resolvendo os problemas em nossas vidas. É o Senhor que está andando conosco. É o Senhor que vai fazer o sobrenatural em nossas vidas. Muito obrigado por isso. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Queridos, muito obrigado, viu? Pela vida, pela presença de cada um de vocês. Maria Nilde, obrigado pela sua presença. Irmão Jair, muito obrigado pela sua presença. Irmã Disse, obrigado pela sua presença. Irmã Edna, esses irmãos que eu não tinham falado o nome ainda, muito obrigado pela sua presença. Irmão Edinaldo, obrigado. Roberto, obrigado pela sua presença. Jaqueline, muito obrigado. Irmã Célia, muito obrigado pela sua presença. Irmã Areli, muito obrigado pela sua presença. Irmã Arenice, obrigado pela presença de cada um de vocês e todos os demais que estavam aqui conosco, que já deram boa noite. Muito obrigado. Que Deus continue guardando, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Lembre-se, queridos, vá acompanhando as atividades da nossa comunidade. Lembre-se do bazar virtual do Ministério Acolher, o Ministério Acolher que tem feito muito pela nossa comunidade. Lembre-se também dos seus dízimos, das suas ofertas, e você pode estar entrando em contato com os nossos tesoureiros para estar fazendo a sua contribuição da devolução daquilo que pertence a Deus. Lembre-se também de estar orando um pelos outros. Lembre-se de ligar um para o outro, de fazer uma videochamada. Ligue pelo Zap, pelo telefone. Vamos nos manter conectados, Estamos isolados, mas não estamos desamparados, viu? Tá? Vamos nos manter conectados.
amados, e vamos nos ver novamente domingo às 19 horas para a nossa celebração online. E lembre-se, isto vai passar. Este momento vai passar. E logo nós estaremos juntos celebrando a Deus novamente, tá? Com alegria. Saudade de cada um de vocês, saudade de estar junto ali com vocês na nossa comunidade, cantando, louvando a Deus, dando risada, conversando, mas naquilo que vocês estiverem precisando, queridos, quero dizer a você, você não está sozinho, tá bom? Nós estamos aqui. Você pode me ligar, você tem meu celular. Se você não tem meu celular, você pode deixar aí, pastor, preciso falar com o Senhor. Preciso falar com você, eu vou estar mandando meu celular para você no inbox, ou você pode pedir para qualquer um da igreja, olha, você tem o celular do pastor? Estou precisando falar com ele. Todo membro da igreja está autorizado a dar o celular do pastor para eu estar conversando com você, tá bom? Então, eu estou aqui para servir vocês, tá bom? Não se esqueça disso, eu estou aqui para servir a cada um de vocês, e não é incômodo, tá? Vocês nunca estarão incomodando, ligando para mim, tá? Para nós estarmos conversando, eu estar orientando, estarmos caminhando ao lado do outro. Lembre-se, eu, com a sua ajuda, passarei mais tranquilamente por este momento. E você pode contar com a minha ajuda também, para juntos passarmos por este momento, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus continue guardando, que Deus continue fortalecendo, que vocês continuem caminhando, rompendo em fé. Lembrando que a fé nos faz caminhar e nos faz chegar no agir de Deus na nossa vida. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, um bom restante de noite e fiquem debaixo da graça e da paz do nosso Deus. Quem quiser mandando tchau aí, a gente vai se despedindo, você já pode estar saindo da sala, tá? Já pode estar interrompendo aí, terminando esta live aqui, tá bom? Irmã Edna vai com Deus, irmã Norina tá aí também, vai com Deus, irmã Areli, viu? Um bom restante de noite para cada um de vocês. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Uma noite em segurança para todos vocês. Amo muito vocês. Fiquem com Deus, queridos.